agradecer a presença de vocês. É muito importante na atual conjuntura que a gente está vivendo, a gente ter espaços como esse, juntos aqui, juntos pensando, se ajudando e procurando respiros, né? Procurando oxigenação para nossas mentes, para poder reverberar em novas ações, em novas possibilidades de imaginar e construir um mundo melhor, né? Hoje lidar com o nosso cotidiano a partir do que nos parece dado, ainda não está dado. Não vamos, né? Não vamos dar como posto o que querem nos dar. Então, agradeço a todos, agradeço a Diane Lima. Né? Então, é assim que eu me sinto aqui no Valongo, nessa edição. Eu me sinto com todo um cuidado, e todo um respeito, e todo um carinho, e espero que eu consiga retribuir ao máximo aqui todo esse amor que eu recebi, né? Então, a gente vai dar início agora à nossa mesa. Vai ser um espaço muito potente aqui para a gente conseguir conhecer mais o trabalho de 3 artistas que já estão aqui trabalhando no Valongo, que são trabalhos incríveis aqui. Eu falo que eu cheguei aqui ontem e já estou extremamente tomada, arrebatada, em êxtase com trabalhos que me feito pensar a vida, me feito pensar meu próprio trabalho, meu próprio processo criativo, e me alimentado com um desejo cada vez maior de estar nesses espaços, pensando em vida, pensando arte, agindo vida, agindo arte. Então, acho que agora essa mesa aqui vai ser mais uma possibilidade de sermos arrebatados, né? De sermos tocados e afetados. Então, eu gostaria de convidar aqui para estar conosco Lele Jones, grande artista, Marina Muso, que tem uma performance agora à tarde, e Cecília Bona, que também está com um trabalho muito potente, pensando no corpo, pensando no espaço. O tema da nossa mesa, como vocês podem ver, é poéticas do espaço específico, uma questão sobre as espacialidades do corpo no menor da cidade. Eu acho que cada vez mais importante a gente se pensar enquanto um corpo ativo no espaço, numa conjuntura que pretende nos imobilizar, que pretende fazer com que a gente não nos mova, que a gente não se articule. Então, acho que todos os trabalhos, todos os artistas que estão aqui, em alguma medida, nos promove, nos impele a pensar como esse corpo ativo, como esse corpo que não obedece, como esse corpo que está presente, que se presentifica, que propõe outras elaborações. Então, muito obrigada pela presença. A gente pode começar. Eu acho que é mais importante do que eu fazer aquele protocolo de congressos acadêmicos, né? Eu passar o currículo Lattes de vocês. Acho que é legal cada artista se apresentar conforme queira se colocar. E a gente inicia aqui a nossa conversa. Quem quer começar, fiquem à vontade. Adoro quando tem uma disputa, assim, né? Quando tem uma... Senhoras e senhores, boa noite já? Boa noite. Bom, vou começar por onde? Para não ficar uma coisa muito longa, eu sou músico, sou saxofonista, percussionista, produzo, faço trilhas sonoras, mas tem uma peculiaridade que sempre chegava no limite do ego. Sempre é uma representação da mesma coisa. Sempre está em cima do palco, tentando falar alguma coisa, tentando jogar, e acaba que a presença... Engraçado a gente estar apontando para o corpo. De algum jeito, em algum momento na minha carreira, a presença em si estava muito pesada para se continuar. Eu não estava conseguindo alcançar algum lugar se não tirasse a figura do ego de ponta. E o meu trabalho se voltou para a natureza, e o meu trabalho se voltou para aspectos que eu não consigo controlar, e me fez lidar com pseudo-frustrações e super-alegrias. Mas agora a questão da cidade é muito importante, a questão de um corpo maior do que o meu próprio é muito mais importante, a questão natural é muito importante, e eu trabalho com amplificação de pequenos ritmos que a gente está passando por eles, mas não está percebendo. Coisas que acontecem nas raízes das plantas, coisas que o contato da pessoa, da eletricidade do corpo da pessoa, a peculiaridade elétrica do corpo em contato com folhas da natureza e o resultado sonoro disso.
Então, meu trabalho passou muito mais a colocar um pouquinho de luz, colocar um pouquinho de som em coisas que já estão acontecendo, coisas que não me pertencem, e que eu possa, por aí, contar uma certa história. Então, tem o corpo, sim, físico, tem a ideia da natureza enquanto sendo uma coisa bem maior do que o meu próprio corpo, e uma tentativa de cada vez anular, cada vez mais o ego, que causa tantas problemáticas que, depois que perpassam, a gente vê que poderia ter vivido sem aquilo. Eu não vou me estender mais. É música, mas é uma pesquisa de som com aspectos da natureza, que só podem existir quando o contato do corpo da pessoa está em contato com a natureza. E esse fenômeno que acontece nesse momento, eu tento revelá-lo. Basicamente isso. Muito obrigado. Boa noite. Queria, acho que começar também agradecendo. Queria agradecer demais ao festival. Estou me sentindo super bem tratada também. Queria agradecer a Diane pelo convite. E quando me convidaram para falar sobre numa mesa, né, de espaço específico, e, curiosamente, eu trouxe para cá um trabalho que foi pensado para um espaço específico, que não era o do Valongo, mas foi, né, readaptado para esse espaço. Gente, eu não me apresentei, né? Desculpa. Enfim, eu sou Cecília Bona, eu sou artista, sou professora também, trabalho com instalações, quando posso, sempre de larga escala, né, para pensar direto esse diálogo com o corpo também. E eu trouxe hoje, enfim, queria contar para vocês a história dessa instalação que está aí, que são os cacos que estão ali no RDC, e trouxe mais 2 trabalhos também que falam sobre espaço específico, que eu acho que assim eu consigo, enfim, amarrar um pouco aqui o meu raciocínio. Os cacos, eles foram um projeto num prêmio Funarte de 2012, então eu fiz a loucura de, né, pegar o dinheiro do prêmio, comprar esse material. Eu tinha essa idealização de, eu não sei se vocês conhecem Brasília, a Funarte de Brasília, mas lá o prêmio, um dos prêmios é para a ocupação da Marquise, que é um projeto do Niemeyer, né, e Brasília tem essa característica cenográfica, né, por si só, de ser uma cidade inventada no meio do nada. E tudo em Brasília é muito intocável, né, pela questão do patrimônio. Então, a gente não pode... Vai para a Funarte, mas não pode furar teto, não pode furar parede, não pode... Né, então, tem essa questão também. E eu quis entrar em conflito, né, com uma obra também bem cenográfica dentro do cenário de Brasília, que o modernismo é todo concreto, branco, né, e eu queria trabalhar com cor. E eu criei esses cacos, né, gigantes, e eles ficavam lá na Marquise, e eles tinham uma complementação para cima, né, ele chegava a 4 metros de altura lá, era bem maior do que o que está aqui, mas o pedaço de cima ficou em Brasília. E é um projeto que eu, curiosamente, falei, nunca mais vou tirar, né, estava guardado no fundo do meu ateliê há muito tempo, e quando a Diane me ligou, você acha que dá para botar lá? Né, enfim, repensar essa obra lá, eu fiquei, nossa, mas a medida foi medida para o espaço da Funarte, né? Enfim, estava processando esse material há muito tempo. E aí ela me mandou as fotos, eu fiquei louca com o lugar, com o espaço do Valongo, eu falei, preciso levar esse material para lá, a gente deu um jeito, readaptou o projeto e trouxe para cá. E acabou sendo um segundo, né, projeto assim, de site specific. E ele cabe muito bem aqui, né? Ele contrasta muito com as ruínas, né? Ele cabe também no discurso da imagem, né? Ele é uma obra muito fácil, de ser apreendida, ela é muito sedutora. E ela tem, por ter a escala do corpo, né, ela entra nessa questão de você ver com o corpo, né? Você vê de quando você se desloca, quando você abaixa, quando a luz bate de um jeito, ela reage ao tempo, né, ao sol. A gente quase não teve sol esses dias. Então, ela é uma obra que, apesar de fácil de ver, ela demanda uma certa atividade, né, diante dela para que você consiga ter uma percepção ampliada ali da obra. Então, enfim, foi muito bom, né, rever essa experiência dos cacos aqui. E são cacos, né, dentro de ruínas, e que cacos são esses artificiais, enfim, o que a gente compreende como ruína também pode ficar aí na questão dos cacos.
E aí eu queria só que abrisse, eu tinha uma imagem para abrir, são 2 fotografias. Oi? Esse é um trabalho já mais recente, esse é um trabalho de 2016. Esse trabalho foi comissionado, né, lá em Brasília para os Jardins da Funarte. Não foi prêmio, eu fui convidada, eu e mais 7 artistas. Brasília é cheio desses campos vazios, né, desses espaços, não sei quantos de vocês conhecem, mas são espaços ou que não foram construídos, né, por conta de especulação imobiliária, é muito caro, então se cria esses espaços vazios lá. Ou são espaços realmente, né, isso é no eixo monumental, então tem a escala, né, para ser respeitado do monumental, você não pode ter nada lá muito grande e os monumentos são isolados de qualquer coisa que interfira ao redor, para que eles fiquem ainda mais monumentais. E muita gente tem uma sensação de insegurança muito grande em Brasília, porque você anda e ela parece sempre vazia, ela parece sempre deserta, né, você consegue enxergar sempre muito longe. E os Jardins da Funarte precisavam ser ocupados, eles chamaram 7 artistas para propor bancos. Isso eu achei o mais engraçado. Eu vim do design, eu falei, né, a última coisa que eu quero na minha vida agora é fazer um banco. E como é que eu poderia trabalhar essa questão lá? Então eu propus uma alteração no relevo, né, do espaço da cidade. Como muita gente se incomoda, né, dessa vista longe, de você, né, não se sentir desabrigado o tempo inteiro na cidade, isolado, né, muito pequeno, eu criei esse espaço de abrigo, né, uma cratera, e eu tenho 2 bancos externos, e tem um banco interno, isso, que é esse aí. Então você pode entrar, né, dá pra, enfim, as crianças adoram. Mas o mais curioso desse trabalho é que, quando eu fiz esse projeto, a Funarte rejeitou o projeto. Rejeitou uma vez, rejeitou 2, rejeitou 3, eu já estava quase assim, vão me expulsar. Por que que eles rejeitaram esse projeto? Esse projeto foi rejeitado porque o primeiro argumento era, como a Funarte é um lugar isolado à noite, vai dormir mendigo dentro. Vão fumar crack aí dentro. E aí você fica, poxa, mas não é espaço público, né? Não é um banco público, né? Qual é o problema de eu propor isso? E foi muita briga até que eu consegui aprovar o projeto. Ele não foi para o lugar onde eu queria. Falaram, não, vai ficar do lado da galeria, porque aí o vigia consegue, né, olhar o que está acontecendo ali dentro. E o mais curioso foi que na noite de abertura, vou contar uma fofoca para vocês. Na noite de abertura da inauguração dos bancos, uma figura pública bem importante no mundo das artes lá em Brasília estava fumando um dentro do meu banco. Então, foi para mim perfeito. E chama Topografia para o Cosmos, essa obra, né? É uma obra que ela te coloca em elevação, né, com o espaço de Brasília. Então ela é um campo de vigília e ela é um campo de abrigo quando você está dentro, né, do banco, no caso, para fumar para dormir, que seja. Bom, então esse veio, né, também de uma especialidade específica, assim, de Brasília. E o outro trabalho que eu queria mostrar rapidamente, eu fiquei muito feliz de ver o trabalho da Marina hoje, porque eu acho que, coincidentemente, eu vi uma conversa muito forte com esse meu. Foi um trabalho também durante um projeto de pesquisa. Eu estava pesquisando paisagens urbanas e circulando em Brasília. Brasília tem toda setorizada, né? Você tem setor bancário, setor comercial, setor de indústria, né? E isso cria já um certo isolamento, né, de vida nesses lugares, principalmente no final de semana. E eu encontrei uma escadaria numa dessas minhas andanças pela cidade, que eu fiquei super encantada por esse espaço, enfim, pelo vazio, né, que o espaço tinha. Ele me interessou bastante, e eu gosto porque ele é um espaço específico, mas ele ao mesmo tempo não é lugar nenhum, porque ele não é um lugar que, né, onde circulam pessoas,
nem nada, mas ele me servia exatamente para o que eu queria fazer no momento, né? E ele gera uma curiosidade muito grande. Eu vou falar para vocês onde é, enfim, vocês não vão saber, mas curiosamente ele é na escadaria do Superior Tribunal Militar em Brasília. E isso para mim foi muito simbólico. Eu fiz uma ação nesse lugar, a gente, enfim, fez ação, saiu correndo, né, para não criar confusão. Mas muita gente me pergunta onde é esse lugar em Brasília. Muita gente de Brasília, né, não reconhece esse espaço. Então, eu gosto também de pensar que eu consegui promover um espaço que não é lugar nenhum e continua não sendo, né, e ele ficou essa reserva desse meu lugar secreto. Pode rodar o vídeo, por favor? Criança linda é meu filho, gente. E, enfim, esse trabalho aí é... Gravando aqui também, vamos lá. Eu gosto muito dele porque eu transformei esse lugar nenhum em uma montanha, né? E hoje eu fiquei vendo o trabalho da Marina. A Marina fez um mar, né? E eu fiz uma montanha. Enfim, é isso, gente, que eu posso falar, né, por hora, para a gente pensar aí essas poéticas do corpo, né, do espaço da cidade. Vou passar a palavra para a Marina. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Também queria agradecer muito o convite de estar aqui, a possibilidade de falar na mesa. Eu sou daqui de Santos, na verdade eu sou de Campinas, mas trabalho e vivo em Santos já desde 2011, por conta da minha atuação na Universidade Federal de São Paulo, que tem um campus aqui de expansão, né? Em 2011, quando eu passei no concurso, eu vim para cá. O Instituto Saúde e Sociedade, eu dou aula de dança e circo no curso de Educação Física, e fundei, junto com outros colegas, um laboratório que chama Laboratório Corpo e Arte. Então, existe esse laboratório aqui, produzindo, criando e entendendo o corpo como o centro das políticas todas que nos atravessam hoje em dia, né? Desde a relação com a cidade, a relação com a saúde, né? Os equipamentos de saúde de Santos, mas também entendendo o território como rede, ampliando para o Brasil inteiro, pensando
muito no jogo, como fonte de pesquisa corporal mesmo, e nos estudos da presença, que acho que é um método que eu tenho investido assim, de metodologia para a criação, né? Como a gente consegue estar presente. E acho que o tema da mesa, acho que o tema do festival, na verdade, ele me arrebata muito, que é Não Me Aguarde na Retina. Acho que a gente sair do estado da passividade, do olhar, da imagem, e entrar no corpo, e no que essa imagem pode nos proporcionar como sinestesia, né, como estesia, para além do sentido da imagem. Para mim foi muito forte quando eu vi o recorte, assim, eu falei, nossa, que lindo, né, me emocionei, assim, porque é isso que eu tento fazer o tempo inteiro, de primeiro ampliar a imagem para o corpo e depois ampliar o corpo como imagem, né. E é muito louco, porque eu trabalho no Instituto de Saúde, então eu trabalho com profissionais de saúde e com artistas da cidade de Santos, também entendendo que a gente pode fazer arte em vários contextos, né? Eu tenho trabalhado em contextos mais comunitários, né? Mais em equipamentos não culturais às vezes, porque eu acho que eu estou num lugar muito de achar que a arte é... Eu sei que pode parecer romântico, mas eu acho que a arte tem um lugar de salvação aí para o momento que a gente está vivendo, um lugar de potência, de ampliar mesmo sensação, inteligência, né, crítica, e transformar um pouco a realidade. Então, na área da saúde, isso tem sido um diálogo constante para mim. Acho que só me apresentando, então, eu estou nesse contexto aqui universitário, mas como artista também, criando dentro da universidade, eu tenho uma vontade muito grande de ampliar e formar redes com os artistas e com as pessoas da cidade de Santos. Então, foi muito legal poder estar aqui, porque acho que Santos é uma cidade... E eu falo disso no meu trabalho também, é uma cidade que tem uma promessa de um futuro que nunca aconteceu, né, na história da cidade. Primeiro com o café e depois agora com o pré-sal. E é uma cidade linda, né, com uma arquitetura que reflete a história do Brasil, mas também com uma vamos dizer, com uma estrutura social que reflete essa história, né, com uma elite muito preconceituosa e um apartheid quase de uma classe menos favorecida, mais vulnerável, que fica inclusive fora da cidade, né? Na zona noroeste, quando vocês passam para entrar em Santos, vocês veem ali a maior favela de palafitas da América do Sul. Então a gente tem territórios muito vulneráveis aqui e muita gente trabalhando também para transformar essa realidade, mas acho que é importante remarcar a importância de um festival de arte dentro de uma cidade como essa, que tem o maior porto da América Latina, mas também tem a maior favela de palafitas na América Latina. Então, assim, como que a gente dialoga com isso? E eu me sinto muito no lugar de pensar isso aqui, pensando território, né? Pensando poética. E quando eu cheguei em Santos, eu me impactei muito pela beleza e pela feiura da cidade, justamente por essa ruína, né, essa promessa de futuro. E logo que eu cheguei, eu fiz junto com um colega meu da Unifesp, que trabalha com vídeo e imagem, chama Vinícius Terra. A gente fez um trabalho de dança que chama 100 Lugares para Dançar. Não tem o vídeo, né? Não conseguimos baixar o vídeo, mas vocês podem baixar aí nos seus celulares, que é só digitar 100 Lugares para Dançar, vai sair o site. Tem 100 mini videodanças gravados na cidade de Santos. Tem vários aqui na região do Valongo. E esse foi meu primeiro projeto aqui na cidade. E aí, pensando agora como artista, o que eu tenho pesquisado e investido na história da presença do corpo na cidade é pensar como a gente pode brincar na cidade, como a gente pode usar o espaço para brincadeira
para a dança, para a alegria, para esse corpo sair do estado de opressão, do estado de violência, que é a organização urbana que a gente tem hoje, né? Então, esse projeto Sem Lugares para Dançar, a gente chegou aqui, né, como forasteiros, várias pessoas, aliás, por causa do campus da Unifesp, chegaram como forasteiros na cidade. E por causa da Petrobras, e Santos tem muito isso, né? As pessoas vêm para cá por causa de concursos, ou de empregos, ou de coisas assim, e elas sentem muito esse... Não é uma cidade que abraça a figura do estrangeiro, talvez por conta do porto, né? Gente, estou falando isso, mas na verdade foi a minha experiência, tá? Então, é ruim generalizar, mas acho que muitas pessoas que vieram para cá compartilham dessa sensação, né? Não sei se... Não quero ofender os santistas que não são hospitaleiros, não se trata disso. Mas a gente sente uma dificuldade de construir coisas juntos. E... Por que eu falei? Dos Sem Lugares para Dançar. Aí a gente chegou aqui, a gente falou, nossa, onde que... Eu, como bailarina, né, como performer, eu falei, nossa, onde eu vou dançar, né? Onde tem lugar para dançar aqui? Onde tem aula de dança? Onde tem festival, né? O que rola? E me deparei com uma situação muito coordenada assim, por academias de dança, né? Aquele modelo mesmo de cidade do interior, onde a academia de dança, de balé, principalmente de jazz, reina, né? Então, como eu falei, nossa, como que eu vou dialogar com isso? E a gente, então, eu me sentia sem lugar para dançar, literalmente. E a partir de um conceito de um antropólogo que chama Michael Jé, que é os não lugares, eu passei a investigar lugares, também para conhecer a cidade, o território, passei a investigar lugares para dançar em Santos. E a gente acabou gravando essas fotografias dançadas, que eu chamo, que foi a primeira obra que eu entendo que eu fiz que extrapola a dança e vai para artes visuais. A gente fez esses mini videodanças, e são 100, né? Também de 100 de muitos infinitos, mas também de 100 de não ter lugar. E ele se tornou depois uma instalação de videodança. E aqui no Valongo, eu me inscrevi numa chamada que teve para artistas locais, uma chamada de imersão, e fui selecionada com um projeto que chama Celeste, que, aliás, é com pedras, com paralelepípedos da Rua de Santos. O Celeste, ele é sobre o salto como gesto de transformação política. Saltar a pedra do caminho, mas também saltar para conseguir, enfim, tirar essa pedra e fazer essa pedra dançar, né? Eu tenho essa vontade de fazer objetos dançarem. E só que, conversando com a Diane, a gente pensou que o mar seria mais oportuno para esse momento, né? Ela olhando o meu trabalho também. O Celeste. Esse é o meu último trabalho, estreou esse ano. É só um videozinho. Mas aí... tem uns guizos.
esse trabalho ainda não foi feito aqui em Santos. A gente fez, a estreia foi lá em São Paulo, no Sesc Pompeia. Também tem paralelepípedo, então foi super legal, mas a ideia do paralelepípedo veio das ruas de Santos. Mas eu estava falando do mar, né? E foi super bacana fazer o mar, porque a gente só apresentou o mar aqui na cidade uma vez, e ele estreou em 2016. E essa história de não ter lugar para artistas que trabalham e vivem aqui, apresentar na própria cidade, é muito engraçado, né, da gente pensar. Eu sei que todas as cidades têm suas dificuldades, suas políticas culturais específicas, mas aqui a gente vive uma situação bastante, vamos dizer, complexa, porque a cultura é entendida muito a partir da praia, né? Da invenção da praia como o único lugar, a única possibilidade de divertimento. Então, a grande parte do dinheiro da cultura é investido em dezembro, janeiro, fevereiro, carnaval, em ações para turistas, né? Então, a gente, como artista, tem pouco fomento e pouco lugar mesmo para estar. Então, eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui também, dando visibilidade, me sinto representando assim, uma classe artística muito rica e diversa, que produz e vive aqui em Santos, e está resistindo, né? Porque é resistir, que a gente trabalhar sem incentivo, sem lugar, é uma espécie de resistência, né? Mas aí eu acho que eu tenho mais coisas para falar, mas acho que só uma apresentação acho que seria essa. Galera, quer falar um pouquinho do seu processo agora? A gente pode, agora, acho que a Cecília já trouxe um pouco, mas também, Cecília, sinta-se à vontade para trazer mais coisas. Acho que é legal agora apresentar um pouco, entrar no trabalho. Eu adoraria ter um vídeo lindo desse, mas não está pronto. Tudo está maravilhoso, tudo muito bonito. São pequenos circuitos elétricos que amplificam em 200 vezes os sinais naturais. Então, se você tem uma fonte de água, você pode colocar o amplificador e ter 200 vezes a potência daquele sinal. Mas não é um processo que fica ali. O que deflagra o som é o contato da pessoa. Tem muito da necessidade da eletricidade que existe no corpo das pessoas em contato com a natureza para fazer um processo acontecer. Então, é uma experiência que é o mesmo circuito para todas as pessoas e todos os sons são diferentes. Depende da eletricidade da pessoa, depende das plantas onde são conectados. E é como se a gente estivesse revelando pequenos sons, revelando, pedindo, puxando o tempo todo. Mas eles só acontecem se nós estivermos em contato. Nossa, ela em contato. Não é? Eu acho que ela está. Não é uma coisa muito complexa, na verdade, é uma coisa muito simples. É só amplificar aquilo que eu sei que existe em tais lugares e a gente não consegue ouvir. Certos fenômenos são arrebatadores, certos sons são arrebatadores, mas a descoberta dos pequenos sons e das pequenas variantes que a gente pode ter de acordo com a eletricidade que já existe na gente é o que me chama a atenção, pelo menos para esse processo, para esse trabalho. Eu posso dizer. Não dá para escutar? É isso que eu ia perguntar, se vocês querem que eu chegue mais próximo. Um pouquinho o som? O pessoal acho que está dizendo que não está ouvindo ali. Eu não sei. Talvez eu possa assim falar um pouquinho mais próximo. Está no limite, né? Não tem como aumentar, porque senão começa a dar microfonia. Se você conseguir falar um pouco mais alto, será que posso tentar, que dá? Mas eu sou muito encabulado, então eu fico assim querendo me esconder, na verdade. Não é comigo isso, enfim. O processo é muito simples. Eu só preciso
que as pessoas se aproximem da natureza de um jeito diferente, de um jeito desconhecido. E o resultado disso é o que me interessa muito. Por exemplo, eu tenho toda eu tinha uma necessidade muito grande de chegar no quilombo do Pai Filipe, chegar nas ruínas e ocupá-las de uma maneira muito grande, muito arrebatadora, com raio laser, com sons e coisas assim. E o tempo não deixou, choveu muito. E eu quase fiquei frustrado por não conseguir fazer a minha homenagem ao quilombo e ao Pai Filipe. E hoje foi o dia da oficina, onde diferentes pessoas construíram esse circuito e diferentes pessoas fizeram sonoridades com as plantas locais. A bolsa molhando ali, realmente está... Caramba! Cara, não dá pra ir contra. Talvez não. Talvez a gente só continue. Eu acho que não vai passar. Não sei, será que a gente... Faz uma pausa? Eu acho que é pior do que passar. Muito forte, né? A chuva, né? Vocês estão conseguindo ouvir, gente? Como é que tá isso aí fora? Não tá conseguindo. Tá tranquilo? Tá? Beleza. O que eu queria dizer rapidamente, então, para não é um resumo da obra, é que no fim da oficina hoje, tínhamos 16 pessoas e as pessoas levaram seus circuitos para a ruína do quilombo e conectaram com as plantas do entorno da floresta e ficaram com essa relação de encostar nas plantas e fazer um som peculiar delas. Foi a maior homenagem que eu poderia ter imaginado. Então, quando eu realmente não tive o controle, foi quando me parece que funcionou. Foi um momento muito especial de poder chegar para trás e poder ver as pessoas mexendo na estrutura das ruínas e seus circuitos ali conectados às folhas também daquela área, e cada pessoa fazendo um sonzinho diferente, encaixando no som de outra pessoa. E aquilo tinham todos os corpos presentes, mais do que o meu sozinho, várias sonoridades presentes, muito mais do que a minha sonoridade sozinha. Então, entender que coletivamente a homenagem que eu tinha dentro da cabeça para fazer ao quilombo, ao Pai Filipe, aos espíritos, às entidades que habitam aquela área, foi muito mais forte pela minha incapacidade de fazer uma coisa só minha através do tempo, e ficou muito poderosa quando os alunos tiveram essa possibilidade. Então é um processo que sim, é muito pessoal, eu sei onde eu gostaria de chegar com ele, mas tem muito espaço no processo para você surpreender, para entender que pessoas diferentes estão gerando sonoridades diferentes, através do mesmo circuito elétrico que construíram. E a presença, a eletricidade, o corpo de cada uma das pessoas estava influenciando uma ruína antiga de uma maneira que foi muito bonito de ver, muito especial de estar ali, e que eu não poderia de jeito algum fazer sozinho. Então essa frustração de não ter podido fazer um ritual que venha de dentro de minha cabeça, sozinho, no quilombo, simplesmente desapareceu depois de ter visto quão importante, quão bonito foi todo mundo, uma experiência coletiva. E hoje isso realmente não sai da minha cabeça. Eu fiquei muito feliz com esse momento, muito mais feliz do que eu poderia imaginar. Então o processo é simples. Nós construímos pequenos circuitos que amplificam os sons de plantas assim que nós encostamos nas plantas. Essa ideia acabou desmembrando, e hoje estava uma foto linda de um dos grandes criadores juntos, não são alunos, na verdade estão criando junto. O circuito em cima das ruínas, ligado a uma samambaia, e ele encostando a língua na samambaia e gerando um som que não existiria nem se eu encostasse minha língua, outra pessoa, a sua língua. E saber que isso pode desmembrar, e outra peculiaridade é que quando você encosta nas plantas e está tirando algum som com esse circuito, se outra pessoa encostar em você, já está modulando o som também. Então, de algum jeito, se tornou uma obra
coletiva, sonora, site-specific, que depende de condições e que está completamente fora do meu controle. Eu dou um empurrão inicial e só recebo experiências maravilhosas. Hoje foi um dia maravilhoso, eu tenho realmente que agradecer às pessoas que fizeram, que aplicaram, porque já que eu estou propondo um amplificador, me parece que o recado foi amplificado pela presença das pessoas tão diversas, gerando sonoridades tão diversas, mas basicamente é um sistema muito simples. A gente só está amplificando os fenômenos naturais, seja ele da eletricidade do corpo, que varia tanto de pessoa para pessoa, seja da peculiaridade elétrica das plantas, que varia tanto de planta para planta, e procurar um ponto estético nisso, porque de algum jeito é agradável aos olhos, é uma combinação de uma pequena máquina ligada a flores, e não é só o arranjo, você encosta nas flores e o som começa. E eu não poderia fazer isso sozinho, no sentido de, claro, poderia fazer 10 circuitos e colocar em 10 lugares e chegar lá e ficar tocando os circuitos. Mas foi muito importante o deslocamento, foi muito importante ter visto o resultado das pessoas no quilombo, com os circuitos elétricos, com as plantas gerando som. E visualmente ficou tão bonito. Então, eu não tenho muito mais o que dizer desse processo, porque tudo acontece depois. Então, eu tenho uma pequena receita, como um bolo, nós vamos fazer um bolo, mas são sabores que só vão aparecer depois que as pessoas diferentes entrarem em contato com isso. E hoje foi muito forte, eu estou até meio assim ainda, porque foi há pouco tempo. Foi muito forte com as pessoas dentro de uma sala, fazendo seus circuitos, depois trazendo, depositando os circuitos nas ruínas e colhendo algumas folhas do entorno, ligando no circuito e fazendo uma sonoridade inacreditável. Então o processo é muito simples, mas o resultado é muito satisfatório. As pessoas estão muito inteiras ali, se conectando, tem um religare muito importante. E esse é o processo, fazer com que a energia elétrica das pessoas gere sonoridades que não estavam lá antes das pessoas iniciarem o processo, basicamente. Eu queria pegar... Não, pode seguir. Não, ele falou da conexão com a natureza, né? Que é um ponto que eu acho que a gente dialoga no meu trabalho. Eu estou sempre também, quando eu falo brincar, me vem a minha infância, né? No interior de São Paulo. Campinas não era a cidade que é hoje, né? Tão violenta. Mas, enfim, meus avós tinham um sítio e eu brinquei muito na terra, com a natureza. E eu acho que quando eu olho para a cidade hoje, eu tenho 2 filhos pequenos, e isso influenciou totalmente meu pensamento de corpo, né? Que corpo eles estão construindo na cidade hoje. É muito diferente do corpo que eu pude viver e que eu acho que essa nova geração, é millennials que falam, né? Não sei, porque eu não sou mais millennial, não sei, gente, mas pessoas que estão altamente conectadas com, que eu acho muito bonito esse seu trabalho, né? Que é a conexão de circuitos elétricos com outros territórios que não o da presença, né? E como a gente se conecta com o corpo no território que a gente está. E aí você olha para o território, é uma cidade, muitas vezes em ruínas, né? Oprimindo qualquer impulso de alegria, de toque, né? A gente tem medo do outro, a gente tem medo de encostar no outro. Então, eu sempre penso também como a gente faz, e aí, por meio do meu trabalho, eu tento conectar o corpo com essa outra forma de estar junto, que é brincando, dançando, enfim, no mar. Eu não sei quem daqui assistiu, a gente constrói um grande manto prateado juntos, né? O público e os performers constroem esse manto prateado e tem um tempo de contemplação, que é o tempo necessário para a gente poder
começar a jogar, né? Se a gente não repara, né? Repara para olhar o que a gente está vendo, a gente só consegue reproduzir o que nos é imposto, né? Então, acho que o que eu tento fazer com a obra é parar e pensar a cidade e o corpo de um outro jeito. É muito rápido, né? Mas acho que a ideia é essa, a ideia do mar, é levar o mar onde não tem mar. E isso começou muito com um trabalho que eu faço com mulheres lá na Zona Noroeste, que é essa favela de palafitas que eu contei para vocês. Tem um instituto que chama Instituto Arte no DIC, que é um instituto muito bacana, um equipamento cultural aqui de Santos. E eu faço um projeto lá com os alunos e a gente trabalha com mulheres. A maioria foi empregada doméstica, tem corpos esquecidos, assim como o território onde elas vivem. E o meu projeto que eu desenvolvo com elas chama Delicadas Coreografias. Então a gente faz movimentos assim delicados, né, de tocar, de reconectar esse corpo feminino que foi tão maltratado durante a vida inteira. As mulheres são mulheres mais velhas. E uma dessas mulheres, a dona Zefa, ela falou para mim: eu moro aqui em Santos, mas faz 30 anos que eu não vejo o mar. Aí, na semana seguinte, eu consegui uma van, enfiei as mulheres na van e fui para a praia, né? E foi muito lindo, assim, elas entrando no mar de roupa. E eu falei, gente, não, calma, tá tudo errado, né? Essa história de morar numa cidade de praia, a gente vê exatamente o que é o Brasil, né? O que é a política da exclusão, que não tem vista para o mar para todo mundo. Né? A vista para o mar são só para poucas pessoas que têm. Aí eu falei, não, eu preciso levar. Eu levei elas, agora todo semestre a gente leva elas para a praia, porque é o lugar também onde a gente coloca esse corpo em contato com o território da acessibilidade, né? Essa acessibilidade cultural em Santos é você ir para a praia, é isso que eu entendi, né? Então vamos lá. Também já levei no Sesc, a gente já andou de bonde, fizemos vários passeios pelo território com elas. Mas eu estou falando disso porque a ideia do mar veio dessa fala da dona Zefa. Eu falei, nossa, essa pessoa não tem mar, né? Eu preciso levar o mar para ela. Então, pensei em levar o mar para onde não tem mar. Alguém? A senhora quer o microfone? Olha, eu vou advogar aqui em causa própria. Eu acho que vocês estão falando muito, mas cadê as imagens, minha gente? Cadê isso? Porque é isso que emociona. É isso que faz as pessoas daqui terem vontade de fazer a mesma coisa. E eu acho que outra coisa que me chama a atenção aqui é o seguinte, é uma reflexão para os artistas. Eu acho que, na realidade, algumas das limitações que a gente fala estão dentro de nós. Fazer arte e cultura num país como o Brasil é tão importante quanto invasão de lugares que não são... É tão importante como qualquer outro movimento social. Eu acho que a gente tem que se colocar assim, é a arte e é a cultura que vai modificar. E a gente se apropriar disso, por exemplo, você estava falando, aqui não tem lugar para dançar. São Paulo, que é essa cidade que, desculpe, eu adoro São Paulo, nasci em São Paulo, mas tem essa caretice de São Paulo. Entretanto, se dança na rua, se dança em qualquer lugar, minha gente. Vamos ocupar os espaços estão aí. Então, uma certa... Mas eu estou tentando. Não, mas, por favor, documente, olha... Não, está tudo documentado, gente, eu queria falar uma coisa. Trazer aqui, está tudo documentado aonde? Do mar tem do mar. Tragam aqui, minha gente,
Pelo amor de Deus. Não, eu vou botar a mostrar do mar. É que como eu apresentei o mar, eu queria falar dos outros projetos. E, por exemplo, esse da Dona Zefa, tem tudo... Eu devia ter trazido as imagens, né? Claro! Claro! Não, mas eu vou falar... Eu tô curiosíssima. Posso falar? Eu planejei fazer tudo... Tem tudo um site... E eu falei, na hora eu vou botar no meu site. Mas não tem internet aqui. E aí a gente não conseguiu... A gente conseguiu baixar alguns vídeos, né? Esse é o mar, ele foi feito na Praça da Rodoviária de Santos. É muito rápido. Mas eu queria... Eu peço desculpas, porque realmente eu achei que a gente fosse conversar e não me... E eu achei que eu ia poder abrir na internet mostrando, né, tudo isso que eu estou falando, mas como não tem internet, fica mesmo limitado. Mas eu acho que concordo totalmente com você e... Uma coisa importante a levantar é que nós estamos perdendo espaços aqui por não saber utilizar essas tecnologias, entendeu? Então, quando fica falando, que é tudo interessante o que você está falando, maravilhoso, mas devia ser complementado com toda essa experiência que você tem com mulheres, é maravilhoso. Eu vi recentemente no Brasil uma coisa que eu acho que é um momento de reflexão. Era uma companhia de teatro da Colômbia. A gente brasileiro, inclusive, botam esse negócio na nossa cabeça, a Venezuela, a Colômbia, tudo atrasado. Eles fizeram um espetáculo de teatro que eu só conheço aquele feito na França para igualar. Uma maravilha. Eles fizeram tudo, as roupagens, era tudo, a raiz era colombiana, mas a tecnologia foi no Sesc Pinheiros. Era uma coisa que me deixou embasbacada, o que eles usam. É o Mapa Teatro. Eu assisti também. Não é uma maravilha? Não é? Aquilo lá mexeu comigo de uma maneira incrível, porque o Brasil, teoricamente, tem mais artistas, tem mais condições, tem mais movimento, e eles apresentaram um teatro do primeiro mundo fantástico, fantástico. Sim. Eu acho que a gente precisa rever um pouco o nosso comportamento enquanto não valorizar o nosso próprio trabalho. Por exemplo, eu acabo de fazer uma coisa, eu fico louca para mostrar, a gente cria espaço para mostrar. E para conversar com as pessoas e para contaminar as pessoas com a nossa preocupação. Incrível. Eu acho que dela também foi maravilhoso a hora que passou as pedras caindo, né? Que foi uma coisa que, sabe, realmente, falei, pô, lindo. Eu fiquei tentando imaginar essa experiência coletiva, que eu acho que quando a gente faz uma experiência coletiva, a gente tem que pensar, eu tenho 30 pessoas, nós temos isso aqui, para você que contou as 16 pessoas, trazer aqui, nem que faça uma coisa pequena do que foi lá, mas eu acho que a gente precisa se preocupar o quanto a gente, sabe, claro, 16 pessoas é maravilhoso, e o que você falou foi lindo, mas as palavras emocionam menos, porque... Então é isso. Olha, eu peço desculpas, as imagens não estão aqui, mas eu realmente estava contando com a internet, mas
eu tenho um site com todas essas imagens que eu organizo também sozinha, porque não tem patrocínio nem nada. E é Marina Guzzo. Na verdade, aquele Cargo Collective. Se você colocar no Google Marina Guzzo, o que sai ali, é o site. Lá tem todos os meus trabalhos, inclusive esses que eu estou contando aqui. E o 100 Lugares para Dançar tem um site que chama 100lugarespradançar.org. Não, 100lugarespradancar.org. Lá os vídeos estão disponíveis no Vimeo, por isso que a gente não conseguiu baixar. Dona Nair, tudo bem? Acho muito importante a contribuição da senhora. E eu acho que tem isso também, né? Da gente, como que a gente consegue ser visto, né? Mas aqui em defesa dos artistas aqui, que é a função da mediadora também, é que a gente eu acho que tem a ver um pouco também do que foi pensado nessa mesa, que era a partir dos trabalhos que já estão sendo desenvolvidos, né, no festival que começou ontem. Então, claro, eu acho que seria muito mais impactante se todos os artistas conseguissem, em alguma medida, trazer a imagem aqui. Mas, no caso do Negalê, por exemplo, é um trabalho que pressupõe uma presentificação e um lugar de uma multissensorialidade que, claro, que o vídeo poderia, sim, talvez nos aproximar do que tenha sido o trabalho dele, mas é um trabalho de um espaço específico e de um tempo específico e de uma experiência específica, de um corpo específico, que, por mais que tenha sido difícil, talvez, imaginar como tenha sido do ponto de vista da imagem, do visível, quando ele começa a narrar a história e trazer gestos com o corpo dele, para mim, por exemplo, me aguçou um desejo de estar presente lá. Então, em alguma medida, eu acho que é um trabalho que pressupunha a presentificação lá. Eu acho que esse é um lugar também muito interessante, pensando no Valongo, como o Festival Internacional da Imagem, porque talvez estejamos produzindo muitas imagens, né? Estamos produzindo muitas imagens e talvez buscar a construção dessas imagens a partir de outras experiências seja uma possibilidade da gente rever como se presentificar de outras formas. No caso de Marina, eu tive a oportunidade de ver o trabalho dela, a performance aqui agora, então não sei se todos conseguiram estar presentes, né? Mas, pensando em performance, foi um trabalho que mobilizou e arrebatou. E por mais que ela trouxesse vídeo aqui, eu sei a importância do registro, eu concordo com a senhora, eu acho que, em alguma medida, quando se sai do espaço da obra em si, o que fica, em alguma medida, é o registro, mas vai depender também qual é o objetivo do artista com aquele trabalho, se de fato é interessante para ele que aquele registro chegue, ou se de fato o trabalho foi a ação em si naquele momento. Mas, de fato, o trabalho de Marina é um trabalho que, quando aconteceu e os performers começaram ativando aquele papel prateado e foi conduzindo o público pelo espaço, andando naquela região do Valongo e adentrando aquele espaço e propondo a construção de um mar, de fato, só quem experienciou aquilo, quem viu aquilo junto com eles, viveu aquilo junto com o artista, de fato vai conseguir, em alguma medida, ter uma dimensão do que é o processo de experiência estética desse trabalho de Marina. Assim. Já o trabalho de Cecília é um trabalho que ele está ali, estático numa dimensão, porque ele é um trabalho escultórico, em alguma medida, mas que também provoca um caminhar e um corpo presente se relacionando com o espaço ali e aquelas peças de vidro com cor. Então, eu acho que tem esse lado também, que é uma mesa que foi muito mais pensada mesmo a partir dos trabalhos que estão acontecendo, estão se sendo agora. E aí é isso, é difícil a gente conseguir acompanhar tudo e conseguir dar conta de tudo, mas eu não estou dizendo que o questionamento da senhora não é pertinente, é totalmente pertinente. Eu acho que tem esse lugar mesmo de como que a gente se faz ser visto, mas entendendo também que nesse contexto do Valongo e com trabalhos que pressupõem performance e o corpo, né, não um corpo estático, mas um corpo vivendo na ação, como no Quilombo do Pai Felipe ou aqui no Valongo, em alguma medida é algo que só a experiência vivida e o corpo na interação com esses artistas, com a ação da performance, vai conseguir de fato mensurar a potência do trabalho. A senhora quer comentar? Acho que o recorte não me aguarde na retina, né? Não me aguarde na retina diz isso, assim. A gente está esperando a imagem, mas a gente veio aqui, acho que, falar de outra coisa também, né? Para além da imagem, que corpo é esse? Como a gente está pensando esse corpo e essa cidade?
Mas sim, a imagem, talvez para quem não conhece a obra, seja fundamental. Eu acho que eu só queria lembrar uma coisa, porque a gente costuma valorizar muito pouco as coisas que a gente teve. Nós tivemos uma pessoa que se chamou Augusto Boal, que fez um trabalho fantástico, fantástico, que era exatamente isso, o teatro do oprimido. Eu, por exemplo, deitei e rolei no trabalho, na experiência do oprimido. E, quando vocês estavam falando, me lembrei um exemplo que o Augusto Boal dá, que eu acho que é fundamental falar aqui. Ele estava fazendo um teatro do oprimido. Daí, uma mulher, a cena, porque não sei se vocês são muito jovens e não lembram, não conhecem, mas não recordam, mas, enfim, ele estava falando de uma cena que ele teve, onde uma mulher descobriu que o marido traía ela, que o marido pegava o dinheiro dela e tal. E daí ele chamava o público para fazer a performance. Daí uma mulher levantou e falou, olha, eu proponho o seguinte, que essa mulher pegue o marido e fale muito seriamente com ele. Daí ele chamou os 2 atores, e os atores foram lá e a mulher falou seriamente com o marido. Daí a pessoa que tinha dado a ideia falou, você não entendeu, eu quero que fale seriamente. Daí ele falou, mas isso foi falado seriamente. Então a senhora não quer vir fazer aqui a sua performance? A senhora não quer vir aqui fazer a sua performance? Ela falou, quero. Daí ela foi lá e foi para o marido, olha, seu cafajeste, olha, não sei o que, começou a bater nele, deu uma surra nele lá no público. Então, o Augusto Boal levantou essa questão, né? Entre a palavra que você diz e o sentimento que o ato pode ocasionar, não que bater fosse certo ou errado, mas o desejo dela, o que ela falava seriamente, era isso. Ele colocou em questão exatamente isso. Por isso que, inclusive, tem um filme, todo mundo pode achar no qualquer YouTube aí, esse material que foi discutido em cima do teatro do oprimido, que continua sendo uma referência fantástica para todo mundo, todos nós, né? Porque o que nós fazemos, todos nós, é querer realmente ampliar aquilo que a gente fez, que a gente faz, num país onde realmente a participação é muito pequena. Só isso. Vocês querem fazer alguma colocação? Não? Alguém mais quer fazer alguma colocação? Só complementando o que a Nair falou, tem o teatro do oprimido e o teatro do invisível do Boal. E no teatro do invisível, que é a mesma coisa do teatro do oprimido, ela pega uma situação ele pega uma situação de rua e crítica e coloca as pessoas para atuar. Então, os atores começam a participar de uma coisa. Uma grávida chega no supermercado e fala assim, pega um monte de coisa no carrinho e coloca e fala assim, vai saindo com o carrinho. Aí o segurança fala, mas o que você vai fazer com isso? Não, o mercado fala que eu preciso disso. E aí, alguns atores começam a participar sem serem atores, né? São cidadãos ali. Eles começam a participar e falam assim, não, realmente ela precisa disso. E aí começa a gerar uma polêmica, os atores saem e a polêmica fica. Esse é o teatro do invisível. E essa coisa da participação do grupo que eu acho muito interessante, que vai no oprimido e vai na invisibilidade da arte. Agora, muito interessante o trabalho de todos vocês. Eu quero participar também. Eu tenho uma pergunta. A fotografia, ela tem a possibilidade de dar para a pessoa que está recebendo essa imagem no campo do lado de lá, a possibilidade de uma leitura até que silenciosa, e às vezes não, né? Às vezes, enfim. E como que é para vocês esse retorno do público como hoje no Mar? Assim, que eu vi que crianças brincaram, enfim, como é que vocês encaram esse retorno?
Como que é? Pode fazer mais uma? Oi, gente. Eu sou Val. Mas a minha pergunta é especificamente para o Negalê. Tudo bem? Eu acho o seu trabalho incrível. Muito incrível. E extremamente necessário. E talvez eu dê uma choradinha porque ele me emociona demais, mas eu vou tentar me controlar. A minha pergunta para você, e talvez nem seja uma pergunta, mas é uma tentativa de um diálogo. Eu acho que você... Acho não. Fico pensando que você tem uma intenção de colocar uma visibilidade naquilo que a gente não consegue ver. A gente passa pelas coisas e elas não nos tocam. Então, é como se você falasse, para, agora a gente vai colocar atenção a isso. Eu que sou de um trabalho de corpo, a gente geralmente faz isso muito fragmentado. Então, a gente faz assim, agora vamos trabalhar com pés, agora a gente vai trabalhar com as mãos e depois a gente cria alguma coisa pensando nessa fragmentação. E, para mim, o que você faz é algo contrário. A gente já tem esse todo, mas não me interessa esse todo. Como é que, dentro desse todo, cada parte que aparentemente é invisível acontece? Então, o meu diálogo aqui com você é de você tentar falar dessas coisas que são invisíveis. E também porque eu tenho uma pesquisa específica sobre performance de mulheres negras, também porque eu atuo enquanto mulher negra e performer, da qual eu falo que aquilo que as mulheres negras produzem e as artes negras no geral estão no campo do invisível. Mas assim como você também dá essa parada e fala, a gente vai enxergar, eu acho que os artistas negros têm feito isso. Existe um todo que agora essa máquina só existe porque existe alguma coisa que a gente não está vendo, enquanto engrenagem que está fazendo movimentar. E me interessa esse diálogo com você. Não sei se eu fui, pirei demais. Mas é isso. Vamos para as respostas, a gente só tem 15 minutos. Assim, é sempre assim, né? Quando começa a pulsar, a gente tem que encerrar. Mas é bom porque é sinal de que precisamos, mais e mais e mais, viu, dona Nair? Mais e mais e mais, viu? Eu vou tentar responder, ou enfim, rapidinho, né, a pergunta dele, mas eu acho que é uma coisa dos 3 trabalhos e que tem muito a ver com o ponto da curadoria, né, também, do Não Me Aguarde na Retina, né? São essas outras dimensões de ver, né? É um ver com um toque, é um ver com o corpo, né? É um ver onde você trabalha o espaço da cidade, ou um espaço, né, distante, no caso, que é o mar. Então, eu acho que é super gratificante, né? A gente vê as pessoas percebendo o nosso trabalho de uma outra forma que não seja só... enfim, através do olhar, assim, e a obra se torna interativa, né? Que é isso que a gente falou, assim, demanda muito a participação, enfim, das pessoas para que elas existam, né? Elas têm esse momento específico, esse tempo específico, esse espaço específico, e eu acho demais ver um monte de gente tirando selfie ali nos cacos, para falar a verdade, eu acho bem, bem bacana. Só falar uma coisa do mar especificamente, a gente, para quem não viu a performance, a gente constrói um manto prateado e como ele tem um diálogo com o antropoceno, né, o fim do mundo, a natureza em destruição, a ideia dramatúrgica é que ele vai se destruindo com o vento, né? Só que as pessoas, elas o tempo inteiro são convidadas a entrar. É engraçado que os adultos ajudam a construir, o vento destrói, e as crianças, elas são as que pegam os restos ali e transformam em outra coisa. Então, eu sempre fico muito emocionada no final, que as crianças fazem um reenacting, né? Elas refazem a performance inteira a partir dos restos que
os adultos destruíram, né? E eu acho que a ideia é essa mesmo. Não é uma imagem estática, é uma construção sempre com quem está. Porque às vezes também o vento destrói sozinho, a gente não faz nada. E tem vezes também que as crianças destroem tudo junto com a gente. E também, hoje, como choveu, a chuva que destruiu junto, né? Então, nunca é igual. Acho que isso é importante, que tem a ver também com o tema do Não Me Aguarde na Retina. A imagem e a fotografia, ela é um recorte do tempo, né? Assim, que é incrível por conta disso, né? Por ela conseguir capturar o tempo de um jeito que é eterno. Então, a gente vê imagens, a gente tem a chance de ver imagens de crianças torturadas na ditadura e a gente tem como aprender com esse tempo, né? Mas a gente nunca vai aprender com o que aconteceu dentro dessas salas de tortura, né? A gente acha que passa para outros lugares de ampliação desse corpo. Então, eu sempre acho que para além da imagem está o corpo. Bom, acho que realmente essa conexão foi muito importante, mas a gente tem semanas e semanas e semanas de conversa daqui para frente, né? E se tem uma coisa que me chamou a atenção é a clareza do entendimento da impermanência. Realmente, essas energias estão aí, mas deixam de estar. E um outro ponto com a questão do corpo, eu nem vou dizer, não leve muito a sério o corpo, porque não é esse o caso, mas é só o que contém, é só a garrafa de plástico. A gente não está lidando com o interior. Então, eu fico muito emocionado quando vejo tantas manifestações que quebram o paradigma de se comportar na cidade. Para onde eu olho tem alguém fazendo alguma coisa que eu falo, gente. Então, eu não acho nem que a gente esteja buscando, a gente já está exercendo uma outra posição, um outro posicionamento. Não é mais, né? Já existe, enquanto coletivo, enquanto individual, enquanto humano. Mas, sinceramente, isso tudo vai passar. Então, talvez a gente devesse ter mais carinho com o que está por dentro. Não só o energético, o magético, o imaginário, mas tentar uma reconexão enquanto há tempo. Porque cedo ou tarde a gente não vai poder fazer mais nada. Independente se é uma mulher preto ou branco, de qualquer jeito. Então, eu fico muito contente com essa conexão. Eu vejo que eu não estou sozinho nas minhas loucuras e vejo que, menos ainda, eu estou impondo uma linha de raciocínio, uma cor, e fico muito contente com todas essas conexões. Hoje foi um dia muito especial com todas aquelas pessoas ali, e com todas essas pessoas aqui, e especialmente agora, porque é só uma experiência. Tudo o que gera está vindo daí de dentro. Você não falou isso porque você é mulher, você não falou isso porque você não é mulher, você não falou isso porque você é preto ou porque você não é preto. Falou porque, sei lá. A conexão não veio... ok, somos negros, eu faço uma arte negra e você, enquanto mulher negra, me entendeu. Não tem nada disso. Então, eu fico muito contente num nível que eu não consigo nem apontar o lugar dele. Eu sei que esse nível está aqui, eu vou precisar construir um pequeno circuito para amplificar o meu entendimento desse carinho todo que eu estou recebendo por uma coisa que é tão impermanente. Então, muito obrigado mais uma vez. Não me aguarde na retina, né? Resumindo da ópera. Eu vou dizer o quê depois de Negalê, gente? Não precisava de mediador nessa mesa, está tudo mediado aqui, ó, tá tudo. A gente tem 10 minutos, né? A gente tem 9, 7, 17, 18 até 7h30, né? Nossa, muito emocionada pela fala do Negalê agora. Tocou em muitas camadas, né? Eu acho que tem uma dimensão que o próprio título
o festival traz, que as meninas já trouxeram, todas já trouxeram, que é esse lugar do intangível, né? Esse lugar da intangibilidade, daquilo que não tá, aquilo que não é posto de imediato, aquilo que a gente não toca de imediato. Acho que pensando Festival Internacional da Imagem, Festival da Imagem, o que é a imagem? A gente volta para uma discussão bem, o que seria a imagem? A captação de uma a reprodução, a captação, a tentativa de captar, de reproduzir o imaginário, a tentativa de captar o real, o que seria a fotografia? O que seria essa tentativa de registrar um momento, uma imagem a partir de determinado equipamento, determinado suporte? E no fundo, eu acho que o papel do artista nesse sentido é esse lugar de criar e ressignificar possibilidades do que é visível, do que não é visível, do que é visível, do que não é visível. Então, eu acho que, em alguma medida, por mais que são 3 trabalhos, 3 artistas que partem de pontos muito diferentes, de materialidades muito diferentes, eu acho que, estando aqui, né, nesse festival, propondo essa experiência, seja a Cecília com um trabalho, né, que tem uma dimensão arquitetônica, que tem um diálogo direto com o que é a construção dessa cor, mas a partir de um vidro, seja a Marina, que nos propõe a dançar junto com essa folha, porque, no fundo é isso, na verdade, não são os performers que estão dançando só, quem está dançando é aquele mar prateado. E quando o Negalé traz essa dimensão de quantos gestos surgem ali, eu não sou mais eu, artista, que conduzo, mas eu sou talvez seja um mediador, talvez seja o artista que, nesse processo de vocês, eu vejo muito mais como um mediador, aquele que propõe possibilidades dentro de um tempo, espaço, ou com tempo, ou com espaço, ou com um material, ou com uma cor que, quando incide a luz, vou poder me projetar naquilo, ou com uma folha de prateada que a gente chega e fala, gente, o que é isso? É papel alumínio? Aí você fica, não, papel alumínio não faz isso. Não, mas o que é isso? É papel de embrulhar um defunto? Mas o que é isso? Mas que folha é essa? Fiquei tentando descobrir que folha era aquela prateada. O primeiro impacto. Depois eu comecei a ver que aquela folha estava criando uma narrativa e criando um corpo independente que envolvia todo mundo que estava ali, não só o público, mas a gente também. Quer dizer, então, eu acho que são exercícios que fazem a gente deslocar a nossa retina, né? São exercícios, são proposições que nos fazem sair, me fez sair do lugar de esperar. Eu, infelizmente, não participei do trabalho de Negalé, mas só pela narrativa que ele trouxe aqui, pela experiência que ele traz aqui na narrativa, eu me vi dentro do quilombo do Pai Felipe. Eu me transportei com ele. E quando ele falou da língua, eu falei, gente, era a minha língua que estava lá. Mas eu acho que são experiências, são trabalhos que trazem essa dimensão de nos levar junto. E eu acho que tem um outro lugar também, que são trabalhos que são muito difíceis, né? Dentro do que a gente está acostumado, dentro do que somos formados, né? O que nos é ensinado sobre arte na escola. E falando também como quem estudou artes na universidade, como vem de uma formação acadêmica, né? Que se diz como a formação. E que cada vez mais, pensando nesses processos formativos em arte, a gente se vê muito mais discursivo e pouco afetado, pouco presente, pouco conseguindo deslocar aquilo que nos é ensinado. E também muito no lugar passivo de aguardar imagens ou narrativas que nos digam o que é, o que já se defina na nossa própria retina, assim que a gente pode dizer. E eu acho que são trabalhos aqui que nos obrigam a deslocar nossas próprias retinas, tanto do ponto de vista de quem está esperando uma imagem, que está esperando uma resolução, esperando uma narrativa posta, mas alguém que vai ter que caminhar junto, alguém que vai ter que passar pelo vidro, alguém que vai ter que lamber uma folha e achar formas de descobrir sons que seria inaudível, né? Então, eu acho que, em alguma medida, são experiências que nos estimulam, pelo menos a mim, estimula a querer viver mais isso e pensar em possibilidades de propor essas experiências, né? É isso? Encerramos? Temos que encerrar? Então, temos que encerrar. Agradeço a todos vocês. Fico muito feliz. Aguardem que agora a gente tem uma próxima mesa, não é isso? Com o Tiago, Juliana Mara, Juliana Braga e Catarina? Isso, agora às 8, às 20 horas, nesse mesmo local, né? Muito obrigada e aproveitem o festival. Amanhã tem mais.